Pedro, eu vou ouvir a Juliana rapidamente antes de você aqui, para você trazer, Luciana, Juliana, a sua apuração no Congresso Nacional. O que você sentiu dessa decisão de Flávio Dino? Porque impõe mais constrangimento para uma pressão política que o Congresso sempre cedeu e estava atuando em causa própria, com esse último projeto que foi aprovado. E como é que você sentiu essa reação a esse novo avanço do Flávio Dino? Congresso, Thaís, boa tarde para você e para o Pedro também, que sempre cedeu também ao lobby das categorias ali dentro, pedindo essas vantagens, né? E um privilégio que a gente está falando, como você bem colocou, de um país que tem uma renda baixa, mas tem os privilegiados ganhando acima do teto a partir dos chamados penduricalhos. O Congresso vê essa decisão do ministro Dino hoje muito mais como uma resposta ao próprio Judiciário do que necessariamente ao Congresso Nacional. E aí, Thaís tocou num ponto importante dessa discussão, que é retroativos. Quem pode agir sobre retroativos? O Judiciário, não o Legislativo, fazendo uma nova lei. Então, foi uma resposta de Dino que já mostrava o incômodo em algumas ações com as tentativas do próprio Judiciário de liberarem essas brechas, abrirem brechas para essas vantagens, né, para esses pagamentos que extrapolam ali o teto. Decisões que vieram de tribunais regionais, por exemplo, de auxílios a juízes e que foram chegando Ministérios públicos, de ministérios públicos, que foram chegando ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Flávio Dino, e ele já foi colocando, no ano passado mesmo, isso aconteceu por 2 vezes, esse incômodo com esse jeitinho de conseguirem extrapolar esse teto. Então, agora o que acontece? Com essa decisão, ele fecha algumas brechas da primeira decisão, trava esse processo e os retroativos e o pagamento dos retroativos que estavam sendo liberados pelos próprios tribunais, joga tudo para esse dia 25, em que o Congresso vai observar com bastante atenção, inclusive, o que vai ser discutido no plenário da Suprema Corte. Então, nesse momento, o Congresso está observando esse movimento de Dino como uma resposta ao próprio Judiciário, que encontrava esses jeitinhos. Mas é claro que também tem uma pressão sendo feita para o próprio Congresso. Nessa decisão de hoje, o ministro Flávio Dino deixa muito claro que as regras precisam ser definidas pelo Congresso Nacional o mais rápido possível, e isso faz com que o Congresso tenha que se movimentar. Nesse momento, vou puxar para um ponto que a Carol Rosito trouxe agora. O clima do Congresso é o seguinte: a gente precisa observar a sessão no plenário do Supremo Tribunal Federal no dia 25, entender como é que a gente vai se organizar aqui dentro do Congresso Nacional, mas com uma avaliação, Thaís, de que não há clima para derrubar o veto do presidente da República no ano eleitoral, num tema que é impopular. Então, o momento é de atenção para a sessão do dia 25, para as respostas e recados que Dino vai dar para o próprio Judiciário, que foi quem entrou com essa ação, inclusive, contra a decisão dele, e para entender de que forma isso vai acontecer no Congresso Nacional. Mas tem uma avaliação que é muito clara nesse momento. Esse lobby que acontecia no Congresso, que impedia, por exemplo, que os parlamentares tratassem sobre supersalários, né, que é um tema que foi sendo colocado, mas foi jogado também para debaixo do tapete, essa avaliação é de que Dino também acaba pressionando o Congresso a definir as regras sobre os penduricalhos para que, para o futuro, isso não aconteça. Mas tratando de retroativo, o que ele podia fazer nesse momento era estancar, nesse momento, essa sangria.